pessoal, esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o caso da aldeia Maracanã. Aquele prédio onde foi instalada a aldeia Maracanã é de 1865, foi doado para a União pelo Conde de Saxe, que veio a ser o genro de Dom Pedro II. O Conde de Saxe, marido de Leopoldina, filha mais nova de Pedro II, doou para a União aquele edifício para serem feitos estudos indígenas. Para quem não entende muito de história do Brasil, essa Leopoldina, que era a filha mais nova do Pedro II, casada com esse Conde de Saxe, é diferente de uma outra Leopoldina que nós tivemos na história do Brasil, primeira esposa do Pedro I. Tá legal, gente? Então são duas Leopoldinas. Leopoldina, esposa de Pedro I, e Leopoldina, filha mais nova de Dom Pedro II. O Conde de Saxe era casado com a filha mais nova de Dom Pedro II. Beleza? Em 1910, o Marechal Rondon fundou naquele edifício o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que hoje é a atual FUNAI, Fundação Nacional do Índio. E no dia 19 de abril, Dia do Índio, de 1953, foi fundado ali o Museu do Índio. Este museu funcionou naquele imóvel até 1978, quando foi transferido para um bairro do Rio de Janeiro, Botafogo. Inclusive eu conheço o Museu do Índio de Botafogo, como também conheço esse imóvel onde estava instalada a tribo Aldeia Maracanã. O motivo pelo qual o acervo do Museu do Índio foi retirado deste imóvel em 1978 era a alegação de que iam construir exatamente naquele ponto uma estação do metrô. Porém não foi construída estação metrô nenhuma lá. Inclusive tem duas estações de metrô razoavelmente perto daquele imóvel. Uma é a estação do metrô do Maracanã e a outra é a estação do metrô de São Cristóvão. Mas naquele ponto, como a gente sabe, não foi construída estação de metrô nenhuma. Pois bem, é a partir de 1978 que começa a confusão, porque durante 35 anos, ou seja, até 2013, 35 anos, ou seja, até 2013, aquilo foi fruto de um descaso total. Em 2006, o imóvel abandonado foi ocupado por alguns índios de várias tribos. De 2006 para cá, o que aconteceu? Decidiu-se fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. E esse edifício, onde ficava a aldeia Maracanã, fica exatamente ao lado do estádio do Maracanã. Então, esse projeto de revitalização do estádio do Maracanã inclui todo o entorno do estádio. Para quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que eu me amarro em futebol, curto futebol, tenho um time, mas isso não significa que eu seja a favor dessa revitalização no entorno do Maracanã e que para isso pessoas sejam despejadas de um imóvel que é de direito delas. Afinal, aquele imóvel foi doado para a União para servir de abrigo da cultura indígena. Se de 78 para cá a União, o governo federal deixou aquilo largado, 35 anos, ou seja, até 2013, não há nenhum problema, na minha modesta opinião, que índios o ocupem. Pois bem, voltando à revitalização do entorno do Maracanã, não bastasse a Copa do Mundo de 2014, teremos também, isso só aqui no Rio de Janeiro, as Olimpíadas de 2016, 2 anos depois. E claro, o Maracanã também será usado. Uma das perguntas que eu faço é a seguinte: será que valeu a pena retirar mais de 70 índios de um imóvel muito bonito, super mal preservado pelo governo federal, prédio esse que foi doado para ser usado com finalidade da cultura indígena, despejar mais de 70 índios para fazer um evento que vai durar um mês? Isso em 2014, porque em 2016 terá mais um mês. Quer dizer, vai destruir uma cultura imaterial por conta de 2 eventos que, se somados, vão durar 2 meses. Será que isso vale a pena? O governo sempre foi vacilante com esse imóvel, que a primeira intenção de se fazer naquele imóvel era um shopping center e um estacionamento para esses eventos. Porém, o nosso querido governador Sérgio Cabral, obviamente, ouvindo o clamor da opinião pública do Rio de Janeiro, opinião pública essa engajada, decidiu não fazer mais shopping center nem estacionamento. Porque para se fazer shopping e estacionamento, o prédio seria demolido. Daí decidiu-se fazer um museu olímpico. Não, mas o Museu Olímpico não pode,
vai tirar a finalidade da construção, da doação daquele edifício. E no final das contas, o nosso digníssimo governador parece que vai fazer um museu do índio também. Ou seja, teremos 2 museus do índio no Rio de Janeiro. É claro, isso se o Sérgio Cabral cumprir a sua palavra, o que eu acho um pouco difícil. No frigir dos ovos, o que eles decidiram foi o seguinte: vamos tirar esses índios daí, essa ralé daí, depois a gente vê o que faz com o edifício. Final da história, os índios foram retirados de lá à força policial, negociação com o Ministério Público, negociação com o defensor público que estava defendendo a causa dos índios da aldeia. Mas, mesmo com toda a resistência, infelizmente, esses índios foram encaminhados para um alojamento em Jacarepaguá. Quem não conhece o Rio de Janeiro, Jacarepaguá é relativamente longe de onde está localizado esse imóvel. Ou seja, vamos tirar esses vagabundos dali. O alojamento onde esses índios foram encaminhados é tão bom que a última chuva que a gente teve na semana passada simplesmente inundou a cozinha deles. Diga-se de passagem, o alojamento é composto por containers. Daí vem um pessoal com um discurso reacionário, né? Mas eles não são índios, eles usam calça jeans, eles usam câmera fotográfica. Mas peraí, as pessoas querem o quê? Que os caras fiquem andando de tanguinha e cocar no meio da rua, em pleno século XXI, é isso? É sem noção, né? Em suma, casos como esse mostram como os nossos governantes tratam os índios, como já falei e não canso de repetir, os verdadeiros donos dessa terra. Tratam os índios como uma sub-raça, como brinquedinhos antigos e atrasados que devem ser exterminados da nossa sociedade moderna, ou até mesmo como figuras pitorescas. Igualzinho quando uma família vai ao zoológico e fica olhando as jaulas. Olha lá o leão, que legal, ele ruge forte, né? Olha só a girafa, como ela é alta, né? E olha ali os índios, olha só como são preguiçosos, né? Ficam o dia inteiro na rede, não fazem nada, só fazendo artesanato. Ainda bem que a modernidade e o progresso chegaram para varrer eles do mapa. Então é isso, gente. Infelizmente, mais um triste episódio em relação aos nossos queridos índios. Eu fiz aqui o meu vídeo mostrando um pouquinho do que aconteceu na aldeia Maracanã. E é isso. Eu acho que a tendência, infelizmente, é piorar. Ok, gente? Então valeu aí quem assistiu o vídeo. Um abraço para todos. Fui!